Seja bem-vindo para mais um Como Talk, o nosso podcast sobre o universo da saúde. E hoje eu tenho a honra de receber Thaline Maciel, que é nutricionista, é diretora do Conselho Regional de Nutrição e também vice-presidente do Fórum de Saúde de Pernambuco, não é isso? Muito bem-vinda, Thaline. Prazer em tê-la aqui. Obrigada, Arthur. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. E vamos aí, né? Conversar um pouquinho sobre carreira e realmente um pouquinho da minha trajetória, né? Só Isso. 10 anos aí. 10 anos com essa cara de menina. A nutrição tá me fazendo bem, né? Tá lhe fazendo muito bem. Mas já que você tocou nesse assunto, exatamente o que eu queria perguntar. Como foi que você escolheu a nutrição? Era uma coisa que você sempre quis ou como foi essa decisão? Na verdade, a nutrição me escolheu. Isso é ótimo. Eu acredito muito que o que é da nossa vida, o que é destino, o que é da vontade de Deus acontece. Porque, assim, eu queria realmente medicina. E eu só prestei vestibular uma única vez na minha vida. E na UPE eu coloquei medicina, porque minha intenção era de fazer medicina na UPE. E na Federal eu coloquei nutrição, porque tinha uma prima minha que já fazia nutrição e falava muito bem do curso. E eu acho que acontece muito com todo mundo que vai fazer medicina pela primeira vez, tem aquele receio de não passar de primeira. Então eu tinha um certo receio, até porque eu não fiz preparatório, não fiz nada realmente. Eu tinha aquele receio de não passar. Então eu quis arriscar outra área da saúde para ver se eu teria possibilidade. Então eu coloquei medicina na UPE e nutrição na UFPE. E aconteceu que na UPE eu fiquei em remanejamento, né? Fiquei ali na fila de espera e acabei não entrando, né? Mas na Federal eu consegui entrar no curso de nutrição já na primeira entrada. E aí, como eu era muito novinha, eu tinha 17 anos, né? Então, assim, eu entrei realmente bem jovem na faculdade, eu terminei muito jovem. E por isso que já explica aí os 10 anos, né? Mas eu decidi que eu iria começar, já que era uma faculdade, né? Pública. Então, vou iniciar, já que era de saúde, e vou ver se me identifico. Se não, eu paro e vou realmente me preparar para medicina. Mas aí, quando eu comecei o curso, eu comecei a me apaixonar pelo curso. E já na metade do curso, eu já sabia qual era a área que eu queria. Então, assim, na verdade, eu sempre fui uma pessoa, né, que sempre... Eu nunca gostei de perder tempo. Para mim, não é que cada um tem sua forma de pensar, mas para mim, eu não queria perder tempo de parar, ficar passando, né, pelo processo de um preparatório para o vestibular. Eu sempre tive na minha mente o seguinte: se isso aqui me escolheu, é porque tá pro meu caminho, é pro meu futuro. Então, como a nutrição aconteceu já na metade do curso, eu sempre fui uma curiosa, sempre comecei a estudar as áreas da nutrição, que realmente também são diversas áreas que a nutrição, ela realmente tem uma aplicabilidade muito grande. E eu decidi que eu queria a parte de consultório, já que eu queria medicina, né? Tanto que a medicina que eu queria seria mais essa parte de dermatologia, eu realmente gosto dessa parte de pele, enfim. Então, eu queria realmente essa parte de consultório. E na época, né, que foi lá por 2014... Quando eu me formei, estava muito no auge da nutrição esportiva. E na metade do curso eu já sabia que eu queria nutrição esportiva. E eu já comecei a estudar, né, já me preparar, porque eu inclusive, na minha mentoria, quando eu converso, né, com muitos alunos, muitos profissionais recém-formados na área, eu sempre digo o seguinte, teoria é uma coisa muito diferente da prática. Muito. Então, a faculdade, ela prepara muito, mas é uma parte teórica. Para a prática, realmente, você tem que se preparar, você tem que se qualificar, tem que se especializar. E aí, na metade do curso, quando eu decidi que eu já queria a parte de nutrição esportiva, eu já comecei a estudar sobre, né? Então, já comecei a procurar cursos, né? Comecei realmente até, criei vínculos com alguns profissionais que hoje são muito conhecidos, né, nacionalmente. Então, sempre tive essa curiosidade de já começar a me aperfeiçoar. Então, já decidi que eu queria essa área e já comecei a me preparar. Isso foi muito bom, porque é o seguinte, como eu já sabia a área que eu queria, eu já sempre fui assim, a minha personalidade, já comecei a trilhar o caminho que eu ia ter que percorrer para chegar onde eu queria. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu já fui fazendo, né, uma pós-graduação na parte de nutrição esportiva, já comecei a montar os meus protocolos. Então, assim, personalizar. Eu acho que não existe isso de que está saturado. A profissão está saturada. Eu acho que não existe, primeiramente, escolher uma profissão por dinheiro, porque eu acho que se você é um bom profissional, você vai ter sucesso na área que você estiver. E não existe medo de concorrência, porque eu acho que o que você faz, muita gente pode fazer. Mas como você faz, só você faz. Então, eu acho que é você colocar a sua personalidade, é você realmente criar a sua identidade para aquilo que você faz. Então, eu comecei a fazer isso. Como eu comecei a me especializar, em entender mais da área que eu queria, né? Que eu decidi para minha vida atuar, eu comecei a personalizar a minha cara, né? Para aquilo. Então, eu comecei a criar protocolos, uma forma de atender o meu paciente, né? Então, há 10 anos atrás, eu já criava essa questão de gerar realmente uma conexão com o paciente, uma experiência. Eu sempre tive esse pensamento, né? Que não é qualquer atendimento, mas, assim, gerar realmente uma experiência. Então, há 10 anos atrás, eu já tinha essa visão, já comecei a personalizar
o meu trabalho, o meu modo de atendimento. Eu acho que isso explica muito do sucesso que eu me considero, né, uma pessoa de sucesso, e que eu consegui criar na minha vida, porque eu já tinha essa visão, sabe? Ótimo. E a gente vê que essa é uma questão realmente muito importante hoje em dia. Primeiro, a experiência do paciente, fundamental. Segundo, você ter um posicionamento claro, autêntico, para as pessoas, inclusive, poderem escolher. Eu gosto de Thaline, eu vou para lá me consultar com ela porque eu me identifico com o jeito dela, com a personalidade dela, com a forma como ela fala, né, com os valores, obviamente, que ela transmite. Isso é muito importante, né, até porque eu falo isso, inclusive, muito para os meus clientes e falo, inclusive, do meu próprio caso, né. Eu não sei se eu te falei, da última vez que a gente conversou, teve uma época que eu estava querendo fazer fono para perder o meu sotaque. Eu tenho um sotaque muito forte de Recife, né? E eu achava que isso poderia me atrapalhar. Na época, a gente estava fechando muitos trabalhos e com vários clientes em São Paulo, e eu dizia, o pessoal não vai querer fechar com a gente, o nordestino, a gente já chega com esse sotaque e tudo mais. E isso pode até ter, vamos dizer assim, impedido algumas negociações de andarem, pode até ter sido. Eu nunca senti na pele um preconceito realmente forte, mas eu tinha esse pensamento de, caramba, não vou conseguir me vender tão bem. E depois de um tempo, eu percebi que isso não tinha nada a ver. Era o meu jeito, era a minha forma autêntica de ser. Eu estava até falando numa outra entrevista aqui, eu até contei essa história. Eu estava andando uma vez no shopping, do nada veio uma pessoa falar comigo, já chegou assim, de longe eu escutei tua voz e já sabia que era tu, só pelo jeito de falar. E eu olhei assim, eu nem conheço essa pessoa, quem é essa pessoa? Ela olhou, viu que eu estava, né, assim, sem saber quem era, ela disse, eu te sigo no Instagram. Aí na hora eu cheguei a sorrir assim, eu disse, tu me reconheceu pela voz, ela, esse teu jeito de falar é único. Ai, caramba, na hora eu lembrei disso, eu disse, eu queria acabar com isso, né? Então, essa autenticidade é muito importante, né? Até porque, por exemplo, quando, vamos dizer assim, a sociedade como um todo começou a criar mais conteúdo, mais vídeos, todo mundo trouxe muito daquela experiência que a gente tinha antigamente da televisão. A televisão é todo mundo personagem, todo mundo fala perfeito, aquela dicção, um apresentador de um telejornal e tal. E a gente começou na internet trazendo muito isso, mas agora, há alguns anos já se viu, a internet tem uma linguagem diferente. Quanto mais autêntico você é, melhor, né? E você não vai agradar de todo jeito, não vai agradar a todo mundo. Pois é. Então, o seu jeito, a sua autenticidade vai agradar aquele grupo de pessoas e outra não. E tá tudo bem, tá tudo em ordem, é assim que funciona. E que bom, né, que você traçou essa sua jornada, uma jornada de fato de sucesso. E hoje você tem uma clínica lá no Rio Mar Trade Center, Isso. né? Qual é a torre? Torre 1. Na Torre 1. Isso. E você é diretora do Conselho Regional de Nutrição e vice-presidente do Fórum de Saúde. Me conta um pouquinho disso, porque aí você já sai um pouco da prática e entra para a política. Parte política. Né? Como foi essa, vamos dizer assim, essa sua entrada no mundo político? Inclusive, assim, tão jovem e já tão bem posicionada na política de classe. É como eu te falei, né? Eu acho que o que tem de ser na vida da gente escolhe. Como eu te falei, a nutrição que me escolheu, não fui eu que escolhi. Da mesma forma que essa parte política também me escolheu, porque foi uma coisa muito natural. Na verdade, tudo na minha vida é muito natural. E eu acredito que são fases, sabe? Então, assim, eu iniciei com essa parte de consultório, né? Tanto que eu até conversando com você, já falei que também atuo muito fortemente na parte de nutrição, né? Em modulação intestinal. E foi por conta de um problema de saúde, né? Então, assim, depois de um tempo eu descobri que eu tinha síndrome do intestino irritável. E aí eu procurava ajuda médica e todo mundo... Que inclusive é mais comum do que se comum, pensa. Muitas muito, pessoas têm, né? Principalmente desbiose, né? Desbiose intestinal, que é o Isso. desequilíbrio da microbiota intestinal, é muito comum. Muita gente tem e não sabe. E a síndrome do intestino irritável já é uma doença autoimune, né? Mas aí a gente mantém o paciente, né? Quem tem em remissão, porque causa alguns desconfortos, dores, né? Então, eu não conseguia ajuda realmente para melhorar meu problema. E aí eu comecei a estudar. E como eu sempre frequentei muitos eventos, enfim. Então, eu, né, pedi ajuda a Murilo Pereira, que é um professor muito querido, que eu fiz parte da primeira turma dele aqui de Recife, que ele dá aula no Brasil e, inclusive, fora também, falando sobre microbiota intestinal. E a gente conversando, a gente chegou à conclusão que existe algum problema intestinal aí. Então, fui estudar a fundo, né? Fiz a capacitação, né, de Murilo, eu fiz
Fui aluna dele na primeira turma aqui de Recife, tá? Lá em 2015, então faz um tempinho bom aí. E aí, a partir daí, eu comecei muito fortemente a trabalhar nessa parte de modulação intestinal, que, mais uma vez, a modulação intestinal, ela me escolheu, porque inicialmente eu escolhi nutrição esportiva, a modulação intestinal, ela me escolheu, e hoje é o que eu mais atuo fortemente em consultório, né? Porque na parte de modulação intestinal, eu trabalho com essa parte de pele, né? Muito fortemente, então, pessoas que têm problemas com pele, com acne, tá? Saúde da mulher, então, através de fertilidade também, mulheres em menopausa, né? Então, pré-menopausa, SOP, endometriose, tá? E aí também, né, essas doenças autoimunes também, que hoje também é muito frequente. Então, tireoide, né, lúpus, enfim, também a parte cognitiva, então a parte também de saúde mental, né? Tanto que no meu consultório eu tenho sócios, tá, médicos, que temos também psiquiatras. Então, a gente trata muito fortemente essa ligação da psiquiatria com a nutrição e modulação intestinal, porque através da modulação intestinal a gente consegue melhorar muito o quadro de pacientes com autismo, depressão, cérebro, ansiedade, né? Total. Se for a nível de volume de neurônios, é o primeiro. Pois é, o primeiro. Então, a modulação intestinal se tornou muito forte. Mas seguindo por aí, né, quando foi em 2019, na verdade, no final de 2019, eu tinha uma sublocatária lá no meu consultório, porque meu consultório, ele é uma empresa, então eu uso para atender meus pacientes, mas eu também subloco a profissionais de saúde, né? Então, de fato, uma empresa, é uma clínica. Então, uma sublocatária me chamou e fez: Taline, eu tô montando uma chapa para o conselho. Até então, o que eu entendi dessa parte de conselho é que eu pagava sempre, né? Sempre, só isso. Sempre fui aquela profissional muito preocupada, né? Sempre realmente, assim, isso é da minha vida toda. Eu sempre fui muito preocupada em pagar minhas contas, né? Assim, essa parte muito correta. Então, eu só pagava meu CRN e só, né? Entendiam bem pouco, né? Então, assim, essa parte de código de ética, o que era dever ou não, que é muito importante também, de saber nosso lugar de fala, né? Nossos direitos, né? E deveres. Então, eu entendia essa parte assim, mas essa parte mais política, de formar chapa e tudo mais, eu não entendia tão bem. E aí surgiu o convite para que eu integrasse. Ela achava interessante justamente porque eu sempre fui uma pessoa que gostei de palestrar, de lidar com pessoas. Ela fez: eu acho você, primeiramente, uma cara jovem para mudar isso, porque sempre eram as pessoas mais velhas que faziam parte, né? O grupo de pessoas era um grupo de pessoas mais velhas. E eles queriam mudar isso por quê? Primeiro que éramos 7 estados, né? Então, teve um desmembramento, foi criado o CRN 11. E hoje somos 4 estados, que é Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte e Paraíba. E aí ela fez... inicialmente, foi montada uma chapa com que tivesse membros de todos os estados, dos 7 estados. E também, né, não ter essa inclusão só de pessoas mais velhas. Eles já tinham essa ideia de que pessoas mais jovens poderiam agregar bastante ao grupo. E ela fez a renovação. Pois ela fez: a gente precisa de uma pessoa que gosta de se comunicar, que tenha uma comunicação objetiva e clara. Eu vejo que você palestra, você tem uma facilidade de lidar com pessoas, e eu acho que seria uma pessoa muito boa para integrar o nosso grupo. Topa fazer parte? Isso no início me assustou, porque eu sempre fui uma pessoa de trabalhar muito. Então, eu tenho seguidores que me acompanham desde a época assim, que eu me formei, que eu já comecei a postar no Instagram até hoje. Então, assim, todo mundo sempre soube que eu sempre tive uma rotina realmente exaustiva, né, para quem vê, mas para mim é compensatória porque eu gosto do que eu faço. Então, assim, na verdade, eu me divirto fazendo o que eu faço, sabe? No meu dia a dia, eu gosto, eu sinto prazer. Então, assim, é cansativo, é porque eu sou um ser humano, mas eu gosto muito do que eu faço. Então, nunca foi um martírio, sabe? Fazer o que eu faço. Nunca foi. E aí, só que antes, essa minha alta demanda era só em consultório. E a partir de 2020, quando eu entrei pro CRN, muita coisa mudou, né? Porque eu comecei a vivenciar, de fato, essa parte política. Eu comecei a entender o que era essa parte política realmente dentro da classe. E aí, né, nossa chapa venceu a eleição, então já estamos no segundo mandato, tá? Ótimo, parabéns. Que vai até março de 2026. Então, depois desse tempinho, a gente tem que se afastar um pouco, mesmo que depois tenha-se a pretensão em voltar. Porque já teve a reeleição, não pode já estamos, mais, né? Porque fica política, um mandato 2 mandatos, depois volta, porque né? você pode ter 2 mandatos seguidos, uma reeleição, isso, né? E depois volta. Então, começou, né? Então, desde o início, sempre me deram muito espaço. Então, comecei já no início assumindo a coordenação da comunicação, que é uma das comissões, e é uma das comissões mais importantes do Conselho, né? Que eu tinha sempre muito lugar de fala, de escolhas do que ia ser publicado, dos eventos que iam ser realizados. E eu fui crescendo, né? Então, assim, é aquela questão. Hoje eu faço parte da diretoria, e como o próprio presidente diz, né? Então, assim, ele faz esse espaço, foi você que conquistou. E isso é muito bom. Mas eu sempre fui uma pessoa que eu sempre me dediquei muito. Eu sou uma pessoa de me dedicar muito às coisas que acontecem na minha vida e no que eu escolho para o meu caminho. Então, já que aconteceu essa parte política, eu disse: o que é que eu posso aprender aqui? Se isso chegou no meu caminho, Deus quer me capacitar com alguma coisa, né? Então, como eu sou de muita fé, eu entendo que tudo são coisas que chegam no nosso caminho porque Deus quer ensinar alguma coisa, quer capacitar para algo maior depois. E hoje eu entendo muita coisa, porque hoje, como você falou, né? Hoje eu vejo a política muito forte na minha vida.
eu faço consultório, mas assim, eu tô traçando para uma parte política aí que eu tô gostando cada vez mais. E hoje eu entendo por que Deus permitiu que isso entrasse na minha vida, né? Por quanto que eu aprendi nesses anos. Então, eu tô desde março de 2020, o quanto que eu evoluí e realmente aprendi e me apaixonei, sabe? Tu estás há 4 anos já, né? Já. E vai até 2026. 26, São 3 anos de mandato. 6, né? No total, Não, porque 6. são 2 mandatos, mas isso. cada mandato de 3 anos. Isso, exatamente. Cada mandato de 3 anos. Ótimo. E, assim, o que é muito interessante, porque você evolui como profissional, você evolui como ser humano. A gente vem, né, sempre lutando muito pela classe, tá? De profissionais da parte da nutrição, né? Então, assim, é muito interessante de vibrar, né? A gente leva muito para a questão federal. Então, tudo que se decide a nível federal, mas a gente sempre se reúne com o federal. Então, leva realmente, está necessitando o público do nosso regional, né? Dos nossos estados. Então, assim, é uma evolução muito interessante como pessoa e como profissional que eu vim tendo esses anos. E a partir daí eu fui integrando, né? Então, hoje eu faço parte do CONSEA, né? Que é essa parte de segurança alimentar e nutricional, né? Trabalha principalmente em prol desse público em vulnerabilidade, né? Nutricional. Sim. Então, faço parte dos conselhos de saúde de Pernambuco. Então, assim, a gente está sempre se reunindo com os demais conselhos de saúde, entendendo também que muitas vezes a gente acha que é um problema só da nossa classe, mas a gente vê que não, que é realmente, de fato, generalizado. A gente soma esforços e forças. Então, estou no conselho, né? Então, assim, também estou fazendo parte de um grupo político, né? Então, a gente sempre está se reunindo na Câmara Municipal do Recife. Inclusive, na semana passada, eu estava lá fazendo parte, né? Então, conversando sobre lei orçamentária, como é que a gente pode lutar pela nutrição dentro do município, o que é que a gente pode fazer para melhorar tanto essa parte, né? Dentro do município, para os profissionais de saúde, como também da população. Então, assim, é apaixonante, né? Realmente, eu venho me apaixonando muito. E eu gosto muito de sempre aprender algo. Então, assim, acho que o que me move é aprender sempre mais. Então, assim, primeiro que eu sou sonhadora. Então, se eu tô aqui, eu já conquistei, né? Tenho meu consultório, tenho minha estabilidade, mas o que é que eu posso conquistar mais? Então, eu sempre vou traçando novos objetivos para minha vida, porque isso é o que me move. E também sempre aprender, sabe? Então, eu sou do interior, então muita gente não sabe, né? Muita gente acha que eu sou de aqui de Recife, mas eu sou... É verdade, você é de Vitória. Vitória de Santo Antão. Eu vim pra cá com a cara e com a coragem, né? Quando eu vim com 21 anos, eu me formei. E já vim procurar apartamento em Recife. Meu pai me chamou de louca. Você é louca, filha única, né? Então, por meus pais, eu estaria lá no conforto da casa deles, no interior. Mas não, sempre fui realmente assim, é da minha personalidade, sabe? Eu sempre fui desbravadora, eu sempre gostei de conquistar o meu, de fazer o meu, de trilhar meu caminho. De não depender realmente de ninguém. Eu digo que eu só dependo de Deus. É eu e ele, assim, de mãos dadas. E por isso que sempre deu tudo certo na minha vida. Que tudo que eu vou fazer, eu coloco nas mãos dele e digo, se isso aqui fluir, é porque Deus está abençoando. Se não, se ele tem algo melhor para mim, tá tudo certo. É livramento. É livramento. Então, eu vim, né, para cá, para Recife. Então, eu tenho o maior orgulho de falar da minha trajetória, né? Então, assim, eu tenho vários amigos que me conhecem desde o meu início, né? Vários amigos que sempre fizeram de tudo, me indicar meu trabalho, me dar força. Mas, assim, sempre fui eu, sabe? Não tive nenhum facilitador. Eu digo que só quem facilitou tudo para mim foi Deus, me dando muita força, fé e persistência. Mas, assim, eu que cultivei, né? Eu que realmente construí, de fato, a minha carreira, né? Então, meu consultório, hoje eu estou no 2º consultório lá no Rio Mar, né? Então, meu primeiro consultório sempre foi com muita dedicação, com muita luta. Então, muita gente julga a cara, né? Ah, mas você não tem cara de quem... A gente não pode julgar a cara. Patricinha. Pois é, né? Então, assim... que é um julgamento que as pessoas fazem, né? As pessoas estão vendo você, mas não estão vendo a sua história. E que bom, sabe? Eu gosto de que as pessoas... Eu sempre fui uma pessoa que eu não sei se isso é um defeito ou uma qualidade, mas eu nunca gostei que as pessoas vissem a minha vulnerabilidade. Eu prefiro que, de fato, as pessoas achem que eu sou uma pessoa muito forte e que sempre tá tudo bem. Não tá. Isso, às vezes, é ruim. Porque, às vezes, as pessoas acham que você é 100% forte, né? Enfim, que você não passa por... Ou nunca passou por momentos ruins. Mas, assim, já passei por muita coisa. E que me fizeram ser a pessoa forte que eu sou hoje, né? Determinada que eu sou hoje. Mas, assim, eu ralei muito para conquistar e chegar onde eu cheguei. Tanto que eu paro o olho e hoje digo assim, meu Deus, eu vim lá do interior, sabe? De família simples, tá? Então, que bom que eu tenho uma cara, né? Isso já me ajudou bastante. Mas, assim, eu acredito, é porque eu sempre acreditei quem eu sou. Eu acho que na vida nunca a gente está. Eu estou hoje como diretora, eu estou hoje como taline nutricionista, mas amanhã eu posso estar de outra forma. É verdade. Então, nunca sempre está. Então, eu sempre me apeguei ao que eu queria ser e onde eu sei que eu iria chegar. Então, sempre isso foi o que me determinou e nunca achar que não sou capaz. Eu sempre tive um pensamento positivo. Quem me conhece sempre soube disso, que eu sempre falei o seguinte, o não eu já tenho. Então, eu sempre fui atrás dos meus sims, sabe? Então, eu sempre fui atrás do sim. O não eu já tenho. Então, se eu deixar que o medo me paralise, eu nunca vou ser nada nem ninguém na vida. Então, eu sempre acreditei na minha capacidade, onde eu chegaria, quem eu queria me tornar, e sempre fui atrás do meu sim. Então, acho que isso sempre foi o que me ajudou a chegar cada vez mais, sabe? Perfeito. E é isso mesmo, né? A gente tem que ir atrás do sim. É isso. O não é só tu ficar parado e o que tu já tem ele, né? Tá bom, e tu se já conformar. nasce com esse não aí.
o sim é o que vai mudar a tua vida. E aí eu queria puxar a conversa um pouco para o outro lado, porque você também é bem ativa nas redes, né? E eu queria saber de você, como você enxerga o uso das redes sociais, né, para alavancar a sua carreira e como você trata o seu posicionamento tanto no digital como no off. Na verdade, quando eu me formei, estava começando Instagram, né? Eu peguei realmente no início mesmo. Então, eu fui me formando e já entrando nessa era aí nova do Instagram, porque antes era realmente Facebook. Há 10 anos atrás Orkut era. Você nem viu, não, né? Na época de Orkut foi minha adolescência, né? Mas quando eu me formei era Facebook e estava iniciando o Instagram. Então, assim, como eu te falei, eu tenho pessoas que me seguem desde o meu início, desde que eu me formei de fato, que eu comecei a postar. Então, como eu te falei, né? Eu sempre tive essa ideia de dar personalidade a tudo. Eu sou uma pessoa que eu dou personalidade em tudo na minha vida. Seja na minha forma de me vestir, de falar, enfim. Então, eu dou a minha personalidade. Então, sempre você vai lembrar, poxa, isso aqui é muita cara de Thaline, porque eu personalizo muito o meu. Mas, assim, isso é algo meu, né? Que eu aprendi a ser e fazer dessa forma. Então, desde que eu comecei as minhas postagens lá atrás, há 10 anos atrás, se você for ver minhas primeiras postagens, eu não postava assim, só uma foto de comida e tal. Não, eu postava assim, por exemplo... postava sobre aveia, sobre banana, falava também dos benefícios desse alimento. Por que consumir à noite? Rico em triptofano. O que é triptofano? É um aminoácido que vai ajudar o quê? Na questão da produção de sono, tá? Então, se você come esses alimentos ricos em triptofano, você vai ter melhor um sono. E o sono, por que ele é importante? Ressíntese hormonal. Então, vai melhorar com que você tenha melhor metabolismo, ative mais o seu metabolismo. Então, relaxamento. Então, começava a falar os benefícios daquela substância, daquele aminoácido. Então, as pessoas começaram a ver o diferencial, né? Então, poxa, eu agora vou consumir banana, vou consumir aveia, vou consumir kiwi ou um chocolate amargo, porque eu sei que eu vi Thaline falando de triptofano, esse triptofano. Então, eu comecei realmente, de fato, a fazer de uma forma mais clara as pessoas entenderem a ciência da nutrição. Porque eu até percebi isso. Quando eu dizia ao meu paciente, se eu disser ao meu paciente, ele pode não gostar de banana, ele pode não gostar de aveia. Ele vai dizer, eu não coloco isso na minha dieta, não. Mas a partir do momento que eu digo assim, ó, você sofre com insônia, né? Você prefere consumir uma banana, aveia, que vai te ajudar no teu sono, ou tu prefere ir para um medicamento? Exato. Ou ficar sem dormir. E aí, quando ele entende os benefícios, isso até hoje é uma tática que funciona muito nos meus atendimentos, principalmente quem tem uma resistência na alimentação. Então, quando a pessoa entende os benefícios que aquilo vai trazer, ele aceita com mais facilidade. Ele aceita incluir, aceita criar. Você não está impondo. Pois é, não, você está explicando. Olha, esse daqui vai trazer um benefício X para você. Então, desde lá atrás, eu sempre tive uma tática mais diferente de fazer essas postagens. Então, explicar sobre determinada substância, um alimento. Então, eu comecei, inclusive, a crescer nessa parte do Instagram por isso, né? Porque as pessoas começaram a entender realmente o diferencial do meu trabalho. E aí, você começa a criar uma conexão. Que é justamente isso. Hoje, a rede social, ela cria conexão, né? De fato. E justamente na verdade, desde isso. sempre. Ela foi fundada, criada para isso. E quando você posta mais, assim... que você é um ser humano normal, né? Do seu dia a dia, que posta mais sobre você, você faz com que as pessoas se conectem a você. Por exemplo, no ano passado eu estava com uma sobrecarga de trabalho imenso, né? Então eu estava dormindo pouco, eu não estava conseguindo treinar bem, nem seguir minha dieta, e eu aumentei o peso. Nitidamente. Tá então, lá assim, no seu Insta. Tá lá no meu Instagram. E eu adoro que as pessoas vejam. Então, todo mundo viu que eu aumentei. Todo mundo disse assim, meu Deus, você mudou, você emagreceu. Eu disse, pois é. Pra você entender que qualquer ser humano, mesmo sendo nutricionista, não é perfeito. Ele pode ter um aumento de peso, mas também pode voltar. Porque é o seguinte... As calorias atuam em todo mundo. Pois é. Não, assim, e eu adorei isso, porque isso gerou uma conexão muito grande com as pessoas. Porque as pessoas viram o seguinte, poxa... Tu passou pela dificuldade do paciente. Passei, exatamente. E mostrei que é possível. Funciona, e é possível você ter realmente, né... uma evolução. Então, assim, eu consegui. Então, eu mostrei que mesmo sendo nutricionista, eu passei a ter um quadro de sobrepeso, mas também, quando eu quis, eu emagreci. Então, assim, mostrando que eu passei por um processo que qualquer ser humano passa, e isso gerou uma maior conexão ainda. Então, assim, eu acho que essa coisa de você mostrar, inclusive eu mostro que todos os meus pacientes, quando vão pra mim, até tem pacientes assim, eu fico até com vergonha de dizer a tu que eu não tenho tempo. Porque eu vejo que tu acorda às 4 da manhã, tu vai correr, tu segue dieta, tu trabalha aqui, vai pra um lugar, vai pra outro. Então, assim, é mostrando que não existe essa questão de não ter tempo, são prioridades. É fato. E é o maior exemplo. Então, assim, eu acho que quando você vai mostrando isso, você vai criando uma conexão com as pessoas, isso atrai. E é o seguinte, você prefere estar ao lado de uma pessoa de sucesso ou uma pessoa fracassada? De sucesso. Quando você convive com uma pessoa que consegue realmente praticar exercícios, dieta, você sabe que aquilo ali vai lhe motivar.
né? Então, assim, eu percebo que quando as pessoas veem realmente a profissional, vê que eu sou um ser humano normal, tenho meus limites, trabalho, cansaço, mas mesmo assim, eu tenho uma rotina que eu faço por onde praticar exercício, seguir dieta, então isso motiva mais. Então, as pessoas querem ser cuidadas por mim, porque vê que, mesmo com tudo isso, eu consigo dar um resultado em mim, possivelmente também no meu paciente, né? Claro, você inspira as Isso, pessoas. Né? isso. As pessoas olham e dizem, poxa, queria ser Isso, então acho que igual rede ela. social... Não querem normalmente fazer o que você faz, pagar o preço. mas gostariam de ter os resultados que você tem. Então, né? eu acho que rede social é isso, é você posicionar, né? Então, dar sua personalidade, né? Se posicionar é importante mostrar que você sabe do assunto, que você domina, mas também mostrar suas fragilidades, para que as pessoas vejam não só O você lado humano, como né? autoridade, mas o lado humano também, suas fraquezas, que isso conecta, inclusive, até Conecta mais. mais, conecta mais. Obviamente, você tem que dosar isso direitinho dentro da sua construção Isso. de autoridade, né? E varia, inclusive, a quantidade que você pode entregar da vulnerabilidade ou não. Isso. Por exemplo, se eu começar a entregar muito minhas vulnerabilidades, que eu tenho muitas, obviamente, para mim não funciona muito bem no meu posicionamento. Talvez você, até pelo fato de ser mulher, já é mais aceito, né? O homem não é muito bem aceito quando a gente expõe nossas vulnerabilidades, principalmente dentro da minha linha de comunicação, né? Nas minhas redes eu falo direto, eu uso o arquétipo do governante e do herói. Nenhum dos dois cabe vulnerabilidade. Sim. Então a gente tem que se manter ali uma rocha, apesar que por dentro está destruído, faz parte. É o posicionamento. É o posicionamento. Né? Óbvio, eu mostro algumas vulnerabilidades, tem umas que nem dá para esconder, né? Mas dentro da minha linha de comunicação não cabe muito. Isso. Né? Na sua cabe mais. E eu tenho uma pergunta que eu gostaria de fazer. Eu ia fazer no particular, mas vou fazer agora diante das câmeras. Meu Deus. Você tem 2 instas, um pessoal e um profissional. Você alimenta os dois, muitas vezes cruzando o mesmo conteúdo. É alguma estratégia ou por que faz dessa forma? Primeiro porque código de ética, né? Então, se eu quero postar alguma coisa que mostre a marca ou que eu queira marcar algum local, no profissional não posso, por conta do código de ética, né? Então, assim, né? Então, eu sou a profissional que realmente sigo, né, estritamente o código de ética. Perfeito. Então, eu já tenho o meu pessoal, porque no meu pessoal eu posso postar o que eu quiser. Entendi. No profissional, não. Então, já tenho O pessoal é fechado? O pessoal é fechado. Fechado. É fechado. Poderia ser aberto, é pessoal, Só mas não poderia estar lá Nutri. não poderia estar Nutri, né? Que é o meu pessoal, realmente não tem. Isso. Mas assim, eu prefiro, né, pelo menos nesse momento da minha vida, manter fechado, porque Não, privacidade. você já tem um aberto. Privacidade. Para o grande exatamente. público é esse é Isso. para as pessoas mais próximas. Mais próximas. Então, privacidade. Então, primeiramente, para ter isso. E porque eu não me sinto à vontade de postar algumas fotos ou até alguns lugares que eu tô na minha vida, se eu tô viajando em algum lugar, no profissional. Até questão, assim, né, de segurança mesmo. A gente que é mulher se sente um pouco mais insegura, Verdade. né? Então, assim, é mais por isso. Para eu poder ter a liberdade de postar uma foto que eu queira no meu pessoal e não vou me sentir confortável em postar no profissional, Isso. em alguns lugares, enfim. Um pouco mais da minha intimidade. Se bem que eu sou uma pessoa que, mesmo no pessoal, eu sou muito discreta. Mas, mesmo assim, para ter só um pouco mais de liberdade. Mas eu sempre posto, assim, o que eu tô postando no meu profissional, eu posto no pessoal e o pessoal no profissional, para que as pessoas também não desvinculem, assim, sabe? Eu gosto sempre de manter, tipo, Taline, a pessoa, mas a profissional. Taline, a normal, mas a que tá ali a pessoa normal, mas que, ao mesmo tempo, tá ali na política, tá no conselho, enfim. Entendi, ótimo. Porque eu vivo muito, né? Essa parte, eu separo bem a parte profissional da pessoal. Mas, assim, eu gosto muito do meu dia a dia, eu gosto muito do que eu vivo. Então, naturalmente, eu acho que não quero também desvincular, sabe? Entendi, perfeitamente. Então, vamos aproveitar que a gente está falando disso. Fale aqui para os nossos espectadores o seu Insta profissional e como as pessoas vão poder lhe encontrar para marcar uma consulta contigo. Hoje Instagram, né? Então, o Instagram é o contato aí, número 1. Então, meu Instagram tá @Thali com THALLY, Thali Pereira Nutri, tá? Então é meu Instagram. E no meu Instagram já tem um linkzinho que você clicando já leva direto para o WhatsApp, para poder falar comigo, marcar, agendar. Também muitos nutricionistas também entram em contato comigo para tirar dúvidas, né? Parte de conselho, inclusive, né? Tem essa parte de mentoria de carreira, como a gente conversou, né? Isso. Então, porque muitos profissionais me procuram. Então, assim, estou à disposição para ajudar profissionais, né? Também leigos que queiram saber sobre consulta. Então, fique à vontade. Pronto, para a gente finalizar, eu gostaria exatamente de saber sobre isso, que a gente já conversou, né? Que você tem essa vontade de lançar a sua mentoria.
E fala um pouco sobre isso, o que é que você vai entregar nessa mentoria, como é que estão seus planos? Então, como eu falei a você, né? Eu sou uma pessoa que eu não sei se isso é bom ou ruim, mas se eu fizer algo, eu só faço bem feito. Por isso que eu ainda não cheguei a lançar, né? Então, comecei a falar no Instagram e teve muita gente interessada, mas eu assumi a diretoria do conselho, então eu disse, não, calma, então deixa eu parar aqui um pouquinho, deixa eu me dedicar ao conselho, para depois eu realmente começar a fazer esse meu lançamento. Até porque mentoria você tem que acompanhar. Você tem que ter um contato com os seus alunos ali, no mínimo uma vez na semana. Isso. Então, não é algo tão rápido, porque é algo que você vai ensinar, aplicar e acompanhar para poder realmente validar. Né? Não é um curso online gravado. Não é, lá. Não é. Você está junto. E é justamente uma mentoria de construção de carreira. Então, nada mais é o seguinte, eu tenho uma história validada de 10 anos de carreira, que eu construí sozinha, mas que deu muito certo, graças a Deus por isso. Então, eu tenho uma história validada. Então, eu demorei 10 anos, né? Então, entre acertos e erros, para chegar onde eu cheguei. Só que, como eu aprendi tudo isso, então eu já sei o que funciona, o que não funciona, qual caminho traçar. Então, eu acho o seguinte, eu decidi que eu posso ajudar vários profissionais de saúde. Então, não é só nutrição, mas vários profissionais de saúde que vão aprender como construir. Então, como começar? Eu não tinha um consultório, eu não tinha as melhores condições, eu não tinha o melhor lugar para atender, né? Nem condições de pagar o lugar mais caro, tá? Mas quais foram as estratégias que eu usei? Então, desde o modo de se vestir, o modo de se portar, como fazer para realmente começar a ter para pacientes que pudessem gerar valor, tá? Então, eu sempre digo assim, que eu sempre investi em mim, né? Então, de tanto investir em mim, eu realmente fiz... nós que somos profissionais da saúde, nós somos o nosso próprio produto, a nossa própria marca. Então, eu acredito que todo mundo é. Pois é, todo mundo é. Só que as pessoas precisam se validar disso, né? Para conseguir vender isso. Então, assim, quais foram as estratégias que eu usei? O que é que eu fiz para começar a construir a minha carteira de pacientes? Então, assim, tudo o que funcionou e o que não funcionou comigo para chegar onde eu cheguei. Porque é o seguinte, quando você vai se tornando um profissional de valor, um profissional que realmente agrega, as coisas vão chegando, né, por consequência. Boa. Vou corrigir. Profissional de alto valor. De alto valor, pois é. Então, as coisas vão acontecendo naturalmente. Então, as pessoas muitas vezes focam em buscar o sucesso. Mas se você foca em seu sucesso, tudo vai chegando. Então, como chegou o conselho, convite para participar de política e tantos outros convites que vão chegando por aí para ser sócia empresa. Então, hoje eu também tenho uma consultoria que presta serviços, né, uma parte aí. Então, assim, as coisas vão acontecendo. Então, às vezes, as pessoas focam no errado. As pessoas focam em ter, né, em procurar ou algum trabalho ou algum espaço em uma clínica. E não, eu acho que se você foca em ser um profissional, né, de alto valor, as pessoas vão conseguir captar isso, veem em você alto potencial e assim as coisas naturalmente vão surgindo. Porque as pessoas querem ser seus pacientes, então você não vai precisar correr atrás de paciente. Né, os pacientes lhe procuram. Né, então, assim, graças a Deus, hoje eu tenho uma pessoa em Recife, uma clínica em Vitória que cuida da minha gente. Então, assim, hoje os pacientes me procuram, querem ser consultados por mim. Hoje os convites chegam para que eu seja sócia, que eu faça parte. Então, assim, justamente isso. Quando as pessoas começam a captar o seu valor, né? É aquela coisa da borboleta do jardim. Cuide do seu jardim que as borboletas vêm. Então, a mesma coisa. Cuide de você, de transmitir isso. Quando você transmite com segurança quem você é, as pessoas nitidamente vêm e realmente querem você. Como eu te falei, né? Quem não quer estar junto de uma pessoa de alto valor, uma pessoa que realmente você vê que é forte, né? Que realmente traz resultados. Você quer aprender com aquela pessoa. Como ser assim. Então, nessa parte de carreira, de construção de carreira, essa mentoria, eu quero justamente ensinar como eu consegui chegar, porque eu acredito que se funcionou comigo, vai funcionar com muitas pessoas. É duplicável. Pois é. Né? E aí, por exemplo, até aquilo que a gente conversou, quando você colocar em prática, é que você vai ver exatamente se é tão duplicável assim, primeiramente, ou se você precisar ajustar, né, os processos, a própria estrutura da mentoria para se tornar duplicável e depois, obviamente, escalável. Isso. Né? Isso é ótimo. Gostaria de lhe agradecer por você ter vindo hoje. Né? Uma conversa muito boa. Lhe desejo muito sucesso. Obrigada. A nós. A nós. Muito sucesso. Vejo que você é uma pessoa muito esforçada. Desde a primeira vez que a gente se conheceu, foi lá em Natal, né, no evento do CRN6. E... gostei muito de escutar a sua jornada, né? Eu gostei muito, eu gosto muito de escutar histórias de sucesso, né? Eu gosto muito de ver o sucesso dos outros, eu acho que inspira muitas pessoas e esse é um dos propósitos desse nosso podcast, porque a gente tem estudantes de medicina, estudantes de outras áreas da saúde que assistem e a gente traz um pouco disso, sabe? Essa questão, inclusive motivacional, né? E também trazendo muitas informações do mercado, até para as pessoas entenderem como elas se posicionam nesse mercado, né? Como ela consegue se tornar um profissional de alto valor, né? E é por isso que, inclusive, é o nome da minha mentoria, profissional de alto valor, porque a gente trabalha exatamente esses pontos.
Muito obrigado por ter vindo, né? E para você que assistiu até agora, muito obrigado e te vejo no próximo Como Toca.